Vamos que vamos. Você tem as perguntas? Cara, tudo certinho. Não, então tudo. E também tá gravando. Vocês estão tirando foto também, né? Tudo certo. Qualquer coisa é só continuar a gravação, arruma na gravação. Qualquer coisa, só arrumar na gravação, cortar. Isso daqui vai ser editado, né? Vai ser editado. Fica à vontade. Mas enfim, então primeira entrevista. Vamos começar já. Você vai segurar? Vai deixar? Vamos ir trocando assim, vamos ir intercalando aí, se você quiser. Se quiser deixar na mesa, funciona. Funciona. Eu acho que fica bom. Acho que fica barulho, né? Tô fazendo barulho total. Perfeito. Pegar ruído não vai, mas estando parado fica mais fácil, evita... Tudo bem, perfeito. Sim, deixa eu um pouquinho mais perto. Obrigado. Deixa eu mudar a fila. Deixa aqui do lado. Pode deixar na mesa. Tô nervoso. Respira, tá tudo bem, tá tudo certo. Primeira entrevista. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos então, vamos começar? Você tá tomando freestyle e eu aqui tô só... Bom, perfeito. Eu sou o Felipe Lopes. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o André. E a gente está aqui com ele. Legal. Pode se apresentar, fazendo. Sou poeta elegante, conhecido assim, né, artisticamente, o nome artístico. Leandro, conhecido como poeta elegante. Perfeito. É isso. Perfeito. Você vem de onde? Você vem da Zona Sul? Você é daqui da Zona Leste? Eu sou da Zona Sudeste. Zona Sudeste? O intervalo entre a Zona Sul e a Leste ali é conhecido como Fundão do Ipiranga. É próximo ao Zoológico de São Paulo. Lá onde acontece, onde existe, né, a Vila Brasilina e onde acontece a Brasilrima. Perfeito. Você mora ali perto da praça da Brasilrima? Sim, moro próximo da... Moro na Vila Brasilina. Você foi Não. Já se mudou para muito lugar. É que lá eu morei por mais tempo. Sim. Lá eu moro já há mais de 20 anos na região. Mas eu já morei em outra cidade, já morei em bairros próximos dali. Já morei em Vinhedo e depois voltei para São Paulo. Sim. Isso quando criança, né? Legal. Perfeito, nesse meio tempo, enfim. Cara, deixa eu te perguntar, qual que foi o seu primeiro contato com as batalhas de rima ou com as poesias? Qual foi o seu primeiro contato com a arte? Certo. Primeiro de tudo, o meu contato com arte foi aos 6 anos de idade. Eu participava numa religião budista e aí dentro da organização budista tinha alguns grupos de arte, dentre eles um coral. E eu com 6 anos de idade fui para dentro de um coral. Então a partir dali eu comecei a conhecer a arte. Depois eu tive meu primeiro contato com música instrumental num outro grupo também dessa organização budista, a BSGI, né? Isso com 11 anos de idade. E depois, com 16 anos, dentro da escola, eu já conhecia rap, eu já conhecia essa vertente musical, mas eu conhecia a improvisação de poesia, né? De poesia feita de improviso. E a partir dali eu comecei a fazer a improvisação, as rimas. De lá, depois do colégio, eu fui para a faculdade, fui estudar educação artística, né? Tanta arte na vida, fui estudar educação artística. E lá dentro da educação artística eu fui descobrir outras vertentes da arte que eu podia também entender melhor e me aprofundar. Depois da faculdade eu voltei para as atividades de improvisação de rima, porque quando eu voltei as batalhas existiam. Antes, quando eu estava no colégio, não existia batalha ainda. E aí, quando eu saí do colégio, já existia. E aí eu comecei a frequentar, reconhecendo os amigos da época que rimavam na escola, eu comecei a frequentar com eles. Legal. Então você começou a participar depois da faculdade mesmo, que você foi? Sim, foi em 2012 que eu comecei a frequentar. 2013 que eu comecei a batalhar. Antes você conhecia, assistia, acompanhava? Em 2012 eu comecei a frequentar, acompanhar, entender a batalha de rima, porque antes disso era improvisação, era só juntar os amigos e fazer uma rima. E aí depois disso eu fui descobrir que já tava rolando, né, batalhas de rima por São Paulo, e eu fui frequentar com os amigos. O Pauê, o Fagal, o Coel, uma galera que, né, eu fui conhecendo e reconhecendo da época do colégio ali nas batalhas. E a partir disso eu fui conhecendo também outras vertentes, saraus, poetry slams,
E aí fui indo para esses outros caminhos da arte urbana, né? Legal. E quando você começou, que em 2013 já fazem 10 anos, quando você começou a participar dessas batalhas, dos slams, quem que você tinha assim como uma referência, que você olhava e pensava, caramba, esse cara é um exemplo de artista? Olha, exemplo de artista é forte. Eu acho que todos os artistas eles têm situações exemplares, mas ninguém é perfeito. Então, acredito que todos vão ter algum fator, alguma característica que me chamava a atenção. Dentro do movimento de batalhas de rima, né, nessa ideia das batalhas de rima, o Marcelo Gugu era uma referência interessante, né, uma influência ali, e é uma influência presente, ele estava nas batalhas, né? Então ele não rimava mais batalhando, mas ele fazia improviso, ele brincava ali na rima, então era uma pessoa com uma influência muito grande. Duas pessoas que foram quem me ensinou a rimar, eu ainda levo como influência para o resto da vida, porque eu acho que tem bons exemplos, Tum Araújo e o B-Boy Neguinho, ou Fernando, né? Além deles tem outros, né? Emicida, o Rashid, uma galera assim daquela época que tem um impacto. E assim, como letras não só improvisação, mas como letras de música e tal, naquele período que frequentava, que andava com a gente também, tinha o Mamute, tinha o Pauê, que eram pessoas, outros mais, né, que se eu for falar, eu vou falar um monte de nome aqui, mas que tinham uma influência legal porque eram pessoas próximas, então eu tinha essa referência. E uma pessoa muito próxima que estava num auge naquele período, quando a gente começou, quando eu comecei a frequentar, né, era o Coel. O Coel é um cara que tem uma influência muito grande dentro da... Os maiores da história de São Paulo, simplesmente, né? Exato, simples assim. Além deles, outras pessoas estavam começando, que viraram influências depois, né? Então estavam sempre ali frequentes também nessa questão. Lucas Félix, Gali, Leal, Adonai, enfim... Outros mais que não vou lembrar de todos aqui, vou ficar a noite toda aqui falando sobre isso. E atualmente você tem alguma referência ou algum jovem que você gosta muito do trabalho, que vê que vai ser gigante assim no futuro? Eu vejo alguns. Eu vejo alguns. No meio da poesia, das batalhas, tudo? Sim, eu vejo alguns que têm uma influência muito grande, têm um impacto muito grande no que faz. E acredito que são pessoas que trarão coisas boas. Mas o ponto é, se eu falar eu posso estragar, então eu prefiro não comentar o nome, porque isso pode mexer com o ego também, né? Quando eu falo do passado, são pessoas que já vivenciaram aquilo. Agora, se eu for falar do futuro, eu posso mexer com o ego e mudar o rumo da pessoa. Realmente. Já aconteceu, eu prefiro evitar. Cara, e seguindo nessa linha, você acha que você pode comentar um pouco sobre a importância das batalhas de rima para o movimento do hip hop em geral, aqui em São Paulo, no Brasil? Você pode comentar um pouco da importância delas? Sim, eu vou um pouco mais além. A importância do movimento hip hop e das batalhas de rima na sociedade. Dentro do movimento hip hop, as batalhas de rima são importantes porque desenvolvem essa parte da improvisação, esse contexto de improvisação. Agora, o movimento hip hop e a batalha de rima como uma ramificação, né, dentro do movimento hip hop na sociedade, ele evita conflitos. Antigamente, quando surgem as batalhas de rima, ela evitava, assim como as batalhas de break, as competições de grafite, de pichação, os duelos de DJs, né, todos esses geravam na pessoa uma competitividade que ela já tinha e que ela usava de punhos e armas para resolver, só que agora ela resolve rimando, dançando, né, pintando, tocando algum instrumento ou alguma música. Então isso evitava guerras, evitava brigas, evitava conflitos e resolvia, não era só evitar, né? Não, a pessoa não vai brigar. Além disso, resolvia. Porque um exemplo, né, que eu tenho muito forte nas batalhas de rima é você olhar os conflitos das gangues em Nova York, principalmente Brooklyn e Harlem, Brooklyn e Bronx, perdão. O Harlem também, mas menos do que os dois. Você via os conflitos que tinham das gangues antes desse movimento das festas do hip hop, e você vê
a diminuição que teve depois, você começa a ver as influências que isso gerou, e aí quando vai para outros, sai de Nova York e vai para Los Angeles, vai Califórnia e Atlanta e começa a movimentar diferente. E quando vai para o mundo também, começa a movimentar diferente. As pessoas começam a resolver o problema na discussão rimada, ao invés de resolver no soco. O que eu falei, você vai ter que rimar melhor. Não é você vai me bater, sabe? Então isso mudava e modificava histórias. Hoje eu vejo que isso se perde um pouco ainda, né? É normal, as coisas vão se popularizando, tudo vai mudando, né? Mas eu vejo que tem um caminho ainda, tem uma abertura. Ainda tem pessoas entendendo isso, que esse é o foco. Você não vai resolver na treta, você vai resolver na conversa, no diálogo, na rima, sabe? Aí é outro caminho. Acredito que essa é a maior importância, não é a única, mas é a maior importância. É resolução de conflitos. Sim. E seguindo nesse ponto, você pode dizer também um pouquinho como o hip hop mudou a sua vida? Aquele que você conheceu na escola, acompanhava um pouco e depois da faculdade entrou de vez, começou a participar do movimento, conhecer bem. Sim. Como que ele basicamente mudou sua vida, assim, completa, né? O movimento hip hop, quando eu comecei na escola, ele também estava numa movimentação no Brasil que era de popularização. Tava estourando naquele momento, né? Começando a estourar, assim, as músicas do Gabriel Pensador, as músicas do Racionais. Então, tava começando a se popularizar, não que elas já existiam, nos anos 90 tal, já existiam, mas elas estavam se popularizando. E nesse período de popularização, tudo que a gente aprendia e que a gente via tinha muita uma questão também da imagem, da aparência. Então ia muito para um lado do ego. E quando eu conheci essa vertente da improvisação, eu conheci com pessoas que estudavam o hip hop. Então esse lado do ego se quebrava quando você chegava e falava assim, ok, você está falando isso, mas por quê? Vamos dialogar, vamos debater o assunto. E aí você tinha que responder, você tinha que falar. Então quebrava essa questão do ego. E eu tive muita dificuldade, porque a gente era tendenciado na escola a pensar com o rei na barriga. É o rei na barriga, entende? É você olhar para todo mundo e falar, eu sou melhor porque eu vou conseguir, eu vou conquistar. E aí, quando você chega em alguém chega em você e fala assim, legal, você rima bem, mas e aí, por que você rima? Da hora você fala os bagulho legal, mas o que você tá falando? Explica pra mim. Aí mexe no outro lugar. E aí você tem que se mobilizar. E quando eu fui pra faculdade, eu fui pra área da educação artística voltada ao teatro, que é totalmente o debate do ego. É um conflito o tempo todo, onde você tá no ego mais inflado e depois tá sem ego nenhum. E é o tempo todo. Essa... uma das coisas, né? Uma das partes psicológicas do teatro. E eu vi isso dialogando com coisas que eu tinha aprendido dentro desse pouco que eu aprendi no hip hop. E quando eu volto pro hip hop, eu volto muito mais interessado em entender esse fundo de cena. Porque é muito legal você estar lá na frente rimando e tal, mas quem que começou isso? Da onde veio? Para que servia? E aí você começa a buscar, começa a entender mais e surge mais um nome, e daqui a pouco você tem uma biblioteca na mente de coisas que você nem imaginava. E esse conhecimento não gera só conhecimento sobre hip hop, gera um conhecimento sobre geografia, sobre sociedade, sobre história, vida, né, sociologia, tudo. A arte em si, tudo estava conectado. Então você começa a conhecer um monte de influências de um monte de lugares que você nem imaginava. Né? É muito louco. E não sei se respondi a pergunta, mas é isso. Com toda certeza. E assim, você citou que você começou a estudar diversos nomes, de quem começou isso. E hoje em dia você é uma das pessoas que incentiva a arte para outros artistas, né? Com os seus projetos, como a Brasi Rima, o Slampejo, o Slam do Grito, o Slam Interescolar, diversos trabalhos. E como você acha que esses seus trabalhos, esses seus eventos que você organiza, como você acha que eles influenciam na vida das pessoas?
Importante isso. Eu não fico pensando muito assim em... Eu já pensei muito em como influenciar o outro, mas a gente acaba caindo num lugar de manipulação da informação. Então eu penso mais, hoje em dia, né, eu reflito mais sobre como que essa informação pode servir positivamente. Como ela vai influenciar, da forma que a pessoa vai usar, a escolha dela, mas como que ela pode servir positivamente. Um exemplo, as batalhas de rima que a gente estava comentando, eu sei que elas evitam conflitos. Eu vou em batalhas que nem sempre elas evitam conflitos, em que o conflito é a própria batalha em si, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu vou em outras batalhas que incentivam o conhecimento, a busca de conhecimento, a busca de informações. Hoje mesmo que a gente está conversando, está rolando uma batalha no mesmo espaço que a gente está conversando, aqui na Ocupação Hermínio Matarazzo, chamada Batalha Ocupa, que desenvolve um olhar sobre conhecimento, que desenvolve um olhar sobre uma temática e como você entende essa temática, entende? Então, é um exemplo de vários outros que acontecem, né? E assim, dentro dos projetos que eu criei, ou que eu participei, ou que eu participo, né? Eu sempre busquei esse contexto. Como que isso pode deixar uma abertura, sabe? Para a pessoa pensar, para ela fazer escolhas. Porque eu acho que o que mais falta é a informação chegar de que a gente tem escolha. Muitas vezes, o que eu já vi, assim, de pessoas que acabam entrando em caminhos que ela não sabia para onde ia dar, ou que ela se perde no meio do caminho, é porque ela não sabia que ela tinha escolha, ela não entendia. Ela sabia porque alguém falou, mas você tem escolha, mas ninguém explicou como. Ninguém explica, né? É falar, faz um ovo frito, mas ninguém te explica como faz um ovo frito. E aí, como que você faz? Entendeu? Onde que arranja o ovo? Onde que arranja a frigideira? Cadê o fogo para fazer? É isso, sabe? Não chegava essa forma de informação, essa maneira. E quando eu começo as minhas atividades é nesse contexto. Tentar trazer uma abertura, né? A Brasil-Rima em si é uma batalha de rima em que cada fase tem um formato diferente. O propósito disso é a pessoa identificar que o desafio não é só xingar o outro, não é só argumentar contra o outro. É como você vencer a si mesmo, no seu improviso, na sua vertente ali. Como você descobrir novas ferramentas de rima, sabe? No Slampejo. O Slampejo é uma criação minha e do Luiz Barbosa. E quando eu e o Luiz Barbosa criamos, foi juntando as ideias de um Poetry Slam, de uma competição de poesia, com uma batalha de rima, uma competição de poesia de improviso. Né? E tentar fazer isso, deixar de ser contra o outro, mas ser um vencer a si mesmo. Então tem outro olhar, tem outro âmbito. E é um ponto de dificuldade também. Como eu falei do ovo frito, imagina, se eu jogo aqui, o assunto é ovo frito e a pessoa tem que rimar sobre ovo frito, o que ela vai falar, entende? É quebrar esse estigma de que não, tem que ser só contra o outro, tem que atacar, não. É argumentar. Quanto melhor você argumentar, melhor você fica, não só de argumento, mas também de conhecimento. Você começa a buscar mais conhecimento. Enfim, eu não sei se eu respondi. Respondeu com toda certeza. E você falou muito que você quer levar essa cultura para as pessoas. Então, como você vê mais ou menos o projeto que você faz nas escolas, slam, nas escolas, tudo, que você apresenta a arte muitas vezes para criança que não faz ideia do que é aquilo. Quando a gente está na escola, a gente está aprendendo a vida, conhecendo o mundo. Sim. Então, e a importância de aparecer esse momento nas escolas, provavelmente nos mais infantis. Como você vê mais ou menos isso? Porque quando eu estava na escola, eu não teve. Então a importância de levar isso para as crianças atualmente, eu imagino que seja enorme, né? Então, quando eu estava na escola também não tinha nenhuma dessas influências. Mas a questão primeiro de tudo, eu não sou criador do slam interescolar, não sou fundador disso. Posso dizer que eu estive na fundação do slam escolar, porque eu estava, em 2014, na primeira escola onde teve, ao que se sabe, ao que se tem notícia, né? Onde teve um trabalho nesse contexto, de fazer um slam com os alunos e tal, né? E eu estava lá junto com o pessoal do slam da Guilhermina. Estou desde dessa época participando no projeto, mas o projeto não é meu. O
projeto é do Emerson Alcalde, da Cristina Assunção, do Chapéu, William Chapéu, que são o Islã da Guilhermina e que fundamentaram essa proposta. O Emerson, é até interessante saber esse contexto histórico, né? O Emerson Alcalde, quando ele vai representar o Brasil na Copa do Mundo de Islã, lá na França, ele vê um Islã acontecendo com crianças de uma escola, que é o Islã escolar. E ele descobre que existe um Islã interescolar na França. Ele fala, vou levar isso para o Brasil. E ele traz para cá. Tempos depois, 2017, 2018, eu não vou lembrar de cabeça certinho, tá? Ele lança um formato chamado Poeta Formador. Ele estudou, eu não sei se era Holanda, Hungria, alguma coisa assim, que já fazia as formações de poesia, né? Tinha uma pessoa que ia na escola como poeta formador para educar as crianças a partir de poesia. E a partir disso ele traz para o Brasil também, e eu entro como um dos primeiros poetas formadores, até hoje funcionando dessa forma, né? Trabalhando e agindo nesse trabalho, nessa ação como poeta formador, levando poesia para dentro das escolas. E eu acho que o impacto que tem grande nisso pelo menos o que eu vejo assim da cena que a gente está vivendo hoje, né? Uma poesia dentro da escola, ela abre uma porta que não dá para fechar, né? De expressão. O aluno que estava na sala de aula e que não conseguia se expressar porque não dá tempo de passar a matéria e o pessoal está conversando e não sei o que, nunca conseguia falar. Ou às vezes ninguém perguntava, não tinha como conversar. Agora ele tem um espaço para isso. Claro, eu estou dando um exemplo, tem vários outros motivos, né? Tem gente que já fazia poesia na sala e aí vai lá e faz. Tem gente que viu isso como vocação quando tinha 5 anos de idade, aí vai lá e participa, sabe? Cada um tem uma história. Mas em grande parte das vezes isso é uma abertura para pessoas que não sabiam como se comunicar. E a poesia abre uma brecha de comunicação e faz a pessoa saber dialogar. Saber... Poxa, eu tenho um problema, como que eu identifico para as pessoas que eu tenho esse problema? Poxa, eu tenho uma solução, como é que eu identifico para as pessoas que eu tenho essa solução? Entende? Então, ali para mim a importância é essa, assim, ser uma possibilidade. Como eu falei dos projetos, né? Assim como nos projetos que eu faço, eu tenho essa influência de outros projetos que me abriram possibilidades. E o que eu via que dava para ter possibilidades, sabe? O Islã Interescolar é um deles. Perfeito. E essa abertura de possibilidades é inspiradora, né? Esse é um trabalho inspirador que você faz. E além dessa organização, né, e dessa participação desses eventos, a gente sabe também que você é um poeta, você cria suas poesias. E tem alguma linha temática que você tenta seguir nas suas poesias? Alguma coisa que você tenta seguir, algum padrão, algum paradigma, um modelo? Ou depende de cada obra, você é fluido? Como que funciona o seu processo criativo? Uma coisa que eu aprendi dentro da faculdade, eu aprendi antes, mas eu entendi o nome disso, né? Dentro da faculdade, é que cada artista ele tem que explorar cada vez mais os níveis da arte que ele quer produzir, para que ele se reconheça, para que ele entenda qual o caminho que ele gosta de seguir. As minhas poesias, elas não têm uma vertente única, ele não vai falar de uma coisa só. Vai ter algum assunto ali que vai englobar em quase todas elas, né? Vai estar próximo em quase todas elas, mas não é proposital, não é uma coisa pensada, às vezes surge, né? Eu mesmo, em grande parte das minhas obras, vou falar sobre as diferenças de classe, né? É uma coisa que me incomoda desde que eu sou pequeno, então não tem como eu não falar sobre isso, sabe? Agora, outras vertentes, outros assuntos vão ser, né, dialogados. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a descobrir uma coisa que eu tinha muita facilidade, que é o jogo de palavras. Então é uma palavra criar outra palavra, uma junção de palavras e criando outras palavras. E essa brincadeira eu tento levar assim com frequência nas minhas poesias, no meu improviso, porque faz parte do que eu sei fazer. É uma ferramenta que eu uso muito bem, entende? E aí por conta disso, sempre as minhas obras artísticas vão ter
esse tipo de trabalho, né? Vai ter esses jogos de palavras, mas eu tento fazer isso de uma forma coerente. O que hoje em dia é complicado, mas é necessário. Quanto mais você trabalha de forma coerente aquela arte, aquela obra, mais reflexão você gera, mais influências positivas você abre, mais possibilidades você expande, entende? É isso. Sim, entendo perfeitamente. E a gente já falou a importância da cultura hip hop na sua vida, mas e a poesia? Ela tem um toque especial em você? Você desperta uma emoção diferente? Como você faz os slams, você é um poeta, você sente algo assim diferente pela poesia? Então, a poesia foi a primeira forma de expressão que eu tive e eu não sabia o nome. Eu falei, né, aos 6 anos de idade eu vou para um coral. No coral você aprende a afinar a voz, você aprende a decorar a letra, você não aprende a se expressar. Né? É normal, tá? Em qualquer técnica artística vão te ensinar técnicas, é normal. E aos 11 anos de idade que eu saio do coral e vou para uma organização de uma banda, né, de instrumental, eu começo a entender composição musical. E aí na composição musical eu começo a entender composição falada. E nesse interim, uns 10 para 11 anos ali, eu estava dentro do colégio, da escola, eu estava frequentando o mesmo espaço que algumas pessoas do punk rock. Então eu começo a descobrir a expressão do zine, eu começo a descobrir a expressão urbana. Isso tudo tem uma relação depois com o movimento hip hop lá no colegial, né, no ensino médio. E quando eu começo a ter essas influências, eu começo a entender o quanto eu posso me expressar. Então as primeiras poesias que eu fiz eram canções de punk rock no violão. Caraca, que da hora. Canções de punk rock no violão. Poesia de punk rock. E depois eu começo a fazer a minha escrita voltada ao ritmo e poesia que tem no rap, né? Que tem no movimento, dentro do movimento hip hop. Mas sempre tendo essas influências. E a partir dali eu comecei a expandir também nessa parte musical os conhecimentos musicais que eu tinha. Não à toa, hoje eu componho em outras vertentes musicais também. Mas sempre de um jeito inesperado. Porque, exemplo, eu tô falando aqui de poesia, eu tô falando aqui de rap, de rima, e ontem eu tava estudando trombone. Caraca. Entende? Então, são coisas, são vertentes que eu sei que vão me abrir caminhos e vão fazer eu enxergar outras possibilidades. Então, eu sempre tento buscar por conta disso, sempre tento expandir, né, esses conhecimentos por conta disso. Legal. E eu acho maravilhosa essa versatilidade que o hip hop nos proporciona no geral. Sim. Mas seguindo numa outra temática, o hip hop ele tem essa versatilidade, ele tem essa importância. E você acha que atualmente o hip hop ele tem ajudado as pessoas a ter um engajamento social e político maior? Você acha que tem tido essa influência? Não como deveria, mas tem. Ele tem, sim, isso não tem como negar. A música popular brasileira atual tá relacionada à vertente do rap, entendeu? Trap, drill, grime, plug, todos esses modelos novos, né, da música, da estrutura musical, estão relacionadas ao ritmo e poesia. Então, sem dúvidas, existe uma influência. A questão estão tão populares e massificadas que viraram apenas um produto. Não que esse produto seja ruim, não que nada disso, tá? Mas viraram apenas um produto a ser comercializado. Então, fundamentos do hip hop têm sido deixados de lado nesse novo olhar, nessa nova geração olhando para o hip hop. Então você vê, por exemplo, discussões e brigas acontecendo em espaços de festa do hip hop. Você vê gente não se metendo para resolver essas brigas. E quando você vê no começo lá da história do hip hop, o que fazia acontecer a festa do hip hop era alguém chegar lá no meio e falar assim: nessa festa vocês não vão tretar. Nessa festa não vai ter discussão. É para se divertir, vai lá curtir. Fica cada um num lado, mas não enche o saco um do outro. E vai lá curtir.
E isso não que fosse a melhor resolução, mas resolvia, né? Tirava do lugar comum da briga, da violência. E hoje é muito mais comum, ao invés de alguém se meter para resolver, é muito mais comum você ver o pessoal pegar o celular e apontar e ficar filmando a treta. Entende? Infelizmente, virou um produto essa coisa da rebeldia. Ser rebelde é um produto, não é mais... Entende? O próprio punk rock já não tem mais a mesma influência que tinha antes. É influente, mas não é do mesmo jeito. O próprio hip hop nesse contexto também, por conta disso, porque surgiu esse olhar. É paradoxal, mas é importante. E como você acha que a cultura pode voltar a ser o que era antes? Pode voltar até a essência de quando começou? Como você acha que isso pode ser trabalhado? Conhecimento. Estudo, pesquisa, busca. Hoje é muito fácil, a gente tem muito fácil as coisas na mão. Se você entrar no Google, você procura e acha o que você quiser. Você perguntar para o ChatGPT, ele te fala todas as estruturas e informações que você quiser. Se você for no TikTok pesquisar, você acha vídeos a respeito do que você quiser. Então, tem muita informação, só que as pessoas não conseguem absorvê-la da melhor forma. E aí acabam só absorvendo por meio de vídeo, por meio do meme. Quando a pessoa quer buscar o conhecimento mesmo e ela está interessada, ela vai lá e pesquisa no Google e ela acha 50 mil coisas, mas ela vai ver pelo menos umas 5 para saber se é aquilo mesmo, para saber qual informação que está certa. Ela vai buscar ter é chamado de estrutura de pesquisa, né? Porque realmente é a pesquisa. É que a gente é acostumado a entender pesquisa de um jeito mais raso. Mas não, a pesquisa é isso, é você ir, você procura uma informação, você vê essa informação inteira num site, depois você vê num livro, aí você vê no outro site, aí você vê num jornal. Por quê? Pra você saber se realmente é aquilo mesmo. Tá escrito do jeito certo, tá contando o fato, né? E a partir disso você começa a entender melhor história, geografia, sociologia, tudo que eu falei antes, né? E você começa a entender melhor como isso funciona. Não à toa, se a gente pesquisa na história do mundo, os maiores cientistas eram também artistas, sociólogos, geógrafos, historiadores. Por quê? Porque eles entendiam que ele só vai entender aquilo que ele está procurando a fundo se ele entender o que tem em volta. É importante isso. E hoje ainda falta essa aproximação com o conhecimento. Deixam sempre um conhecimento no raso pra gente. Porque é mais fácil, é para vender um produto. Então é mais fácil vender o raso. Agora, quando você tem um aprofundamento, a coisa vai num outro lugar. E qual a diferença maior que você vê assim no hip hop quando você conheceu, que você pegou bem no começo, né, há muito tempo atrás, e agora? Que ele já está mais evidente, aparece mais na mídia, o rap está aí com tudo, bombando, parte da música popular brasileira também. Então, qual a maior diferença? Também tem a parte dos MCs, que hoje em dia talvez queiram parecer os brabão, que o pessoal quer, que você falou que criou esse paradigma assim. Sim. Então, qual a maior diferença de antigamente para hoje, dentro do movimento e também por fora? Porque antigamente era tratado como bandidos ou marginais e hoje já é algo que está muito mais na mídia, né? Como você descreveria o antigo pro de agora? Um adendo rápido, eu não sou do começo do hip hop. Não. Isso eu estaria com 50, 60 anos, entendeu? Então eu não sou dessa época. Da época em que eu sou, né, que eu comecei a ouvir ali o hip hop, 2000 e alguma coisa, 2002, 2004. Tava estourando um pouquinho mais, né? Começando a popularizar nas mídias. Tava deixando de ser visto como algo marginalizado. Tudo mais a palavra é essa mesmo, é marginalizado. Sim. Porque antes era uma coisa às margens, por isso era marginal, era olhado dessa forma. E aí utilizou-se da palavra marginal para colocar como algo ruim, né? Mas não é simplesmente algo à margem, algo na estrutura periférica do território, né? E quando ele deixou de ser algo marginal para ser mainstream, para ser conhecido, para, né, todas as bolhas conhecerem aquilo, que é o que eu falei, surge ali o Gabriel Pensador,
vem o pessoal ali o Racionais começa a ter mais impacto, começa a furar a bolha, começa a ter mais impacto, aí começam a buscar, começa a sabotagem ter um destaque, enfim, né, RZO e tudo mais, começa a ter essa movimentação. Nesse período, o olhar que se tinha sobre isso era mais sério. Algo bom é que você tinha um respeito maior. Algo ruim é que ficava só no drama, né? No sério. Não, a letra do rap tem que falar do choro, tem que falar da violência, tem que falar da morte. E aí vem uma galera que começa a misturar com rap jazz, uma coisa diferente, então começa a falar de outras coisas, começa a surgir essa vertente da improvisação, das batalhas de rima, onde o cara vai lá só pra falar, ele quer contar a história da mosquinha que tava voando aqui, entendeu? E tá tudo bem, isso faz parte também, isso é poesia também, é poético também. E a partir disso começa a ter um outro olhar. Agora, as visões de preconceitos, eu acho que foi uma quebra de muitos preconceitos, e foi necessário, sabe? Hoje a gente discute, né, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre etnia, sobre idade, um monte de coisas que antes não se falava. Antes era só, legal, mas guarda pra você, sabe? E hoje não, hoje a gente consegue dialogar, porque chegou alguém lá numa música, escreveu sobre isso, deu a cara a tapa e a gente consegue dialogar sobre, entende? Um exemplo simples, que a gente ainda passa por muitas dificuldades ainda, né, dentro do movimento hip hop, dentro do rap em si. Se você for ver os diálogos que tem sobre as letras de pessoas trans, ainda existe muito debate em cima disso. Mas se não fosse, por exemplo, né, não que seja o único, mas se não fosse um Rico da Laçã escrevendo músicas e criando música, compondo músicas na época das batalhas de rima, como é que a gente teria uma abertura para falar disso? Entende? Se não fosse grupos de rap como Atitude Feminina falando sobre o posicionamento feminino dentro do rap, Dinadi e etc., como que seria hoje para outras mulheres, né, a Drica e outras mais, falarem sobre a Tashi Tracy, entendeu? Como que seria? Enfim, tô né, esticando aqui, mas vocês entenderam. Sim, perfeito. A gente estava falando sobre o presente, sobre o passado e retomando alguns anos atrás. Você se lembra de como foi o seu primeiro evento, de quando foi, como foi? E você se lembra um pouquinho para falar com a gente? Sim. Né, que deu naquela hora. Então, a primeira vez que eu fui numa batalha de rima foi no Santa Cruz. Eu estava voltando de um trabalho, não à toa, o meu avô vem disso. Eu estava voltando de um trabalho, eu trabalhava, né, aquele trabalho que a gente já sabe, proletário de sempre. Então, era terno e gravata nos escritórios, fazendo assistente de alguma coisa ali, entendeu? E para tentar tirar uma grana. E eu, saindo do trabalho, passei lá na frente, reconheci o Pauê, o Chalém, que estudavam comigo, e a gente começou a conversar, e eles começaram a fazer rima. Eu falei, putz, faz tempo que eu não faço rima, e comecei a rimar com eles, e daqui a pouco eles me apresentam o Fagal, me apresentam não sei quem. Beleza, passou. Outro dia eu voltei, passando lá, eles, não, a gente começou a rimar e tal. Mano, o que você vai fazer agora? Não, a gente vai pra uma festa e tá, vão com a gente. E aí eu fui com eles na festa e conheci um monte de gente que era da cena e nem sabia o nome, não sabia quem era, nem nada. Na primeira vez que eu parei pra participar, parei e falei, não, eu vim pra assistir, eu vim ver. Antes disso, né, essas passagens era, sei lá, uma, duas, sei, umas 10 vezes que eu passei, dei um oi e tal, rimei um pouquinho e fui embora. E na vez que eu parei pra rimar, eu parei e falei com o Fagal, porque o Fagal já me conhecia, né, dessas festas, essas coisas. E a gente começou a conversar, e daqui a pouco o Fagal, chega a Bivolt e chama o Fagal e fala, vamos rimar. E daqui a pouco veio o Coel, e daqui a pouco começou a juntar uma galera em volta, o Gago, o Coel, o Fagal, a Bivolt, tudo rimando. Eu falei, vou rimar também. E rimando tudo errado. E aí veio o Bastian também, já começou a rimar. E, foi muito legal, mas pra mim, assim, eu tava muito perdido, porque fazia muito tempo que eu não rimava mesmo, né? Nunca...
Até aquele momento eu nunca tinha rimado para batalha, competição, era só freestyle. Então na minha cabeça não entrava a ideia. E eu fui vendo, eu falei, cara, eu gostei disso. Então naquele momento ali no Santa Cruz, eu não lembro a data exatamente, mas eu lembro que foi em 2012, foi ali no meio do ano, sei lá, junho, julho, alguma coisa assim, em 2012. E aí eu comecei a frequentar. E quando eu comecei a frequentar, o pessoal me chamava para ir para os rolês depois. Então eu ia com eles e vira e mexe, era sábado, né? Sábado para domingo, tranquilo, né? Não tinha nada marcado. Então eu ia com a galera e virava à noite rimando. E eu lembro de várias vezes. A gente saía do Santa Cruz, ali na Vergueiro, não é Vergueiro, Avenida Jabaquara. Saía de lá a pé, ia andando até a Paulista, Avenida Paulista. E não era só na Paulista a entrada, é a Avenida Paulista lá na divisa com a Augusta, com a Rua Augusta, lá na frente, rimando. E a gente descia a Rua Augusta rimando, parava para comer alguma coisa, ia lá para Praça da Roosevelt, e não tinha ainda batalha, nada, a praça estava começando. E aí a gente ficava improvisando na praça até virar o dia. Ficava de manhã, a gente subia de novo a Augusta para poder pegar o metrô. Ah, legal. E só para matar uma curiosidade minha antes da gente caminhar para o final, essa sua formação em artes, ela vem desse movimento hip hop, dessa paixão sua? De onde meio que surgiu essa vontade de se formar na educação artística? Então, tem uma outra influência na minha vida que foi um primo chamado William Sankar. O nome artístico dele, né? William Sankar. Ele é ator, desde que eu me conheço por gente, ele é ator. E ele, na época em que eu estava no colégio ainda, era pequeno, eu estava descobrindo lá o punk rock, o zine e tudo mais, e ele chegou pra mim e falou assim, você tá curtindo umas coisas diferentes, né, e tal, vem cá, vou te apresentar teatro. E eu fui descobrir teatro com ele. E aí ele me levou para assistir uma peça, depois falou, você gostou? Curtiu? Então, eu vou fazer uma peça gratuita, assim, tal, não sei o quê, eu tô precisando de atores, vem comigo. E aí eu fui. E eu comecei a ensaiar uma peça musical dentro do espaço de balé. E aí eu fui. E eu comecei a ensaiar uma peça musical dentro do espaço de balé. Imagina, é uma coisa assim, totalmente fora do padrão. E assim, ali eu descobri uma facilidade, uma habilidade que eu tinha artística de me expressar. Porque eu estava ali cantando no coral, estava aprendendo a tocar instrumentos e tal, punk rock batendo na cabeça, você já querendo se expressar, então eu comecei a descobrir vertentes, e essa vertente surgiu nesse momento. Eu falei, é uma coisa nova, eu quero descobrir, eu quero ver. E aí eu fui apresentar um musical, eu fui participar do elenco da Noviça Rebelde. Caraca! Pois é. Num grupo, né, ele dava aula de teatro dentro dessa escola de balé. Então foi um grupo da escola, e como a maior parte das pessoas eram bailarinas, não tinham muitos bailarinos, então faltavam personagens homens. E eu fui participar dentro desse espetáculo da Noviça Rebelde. De lá pra frente, eu descobri que essa vertente, e falei, eu quero entender melhor, eu quero absorver. Mas eu tinha muita paixão por ensinar, eu tinha facilidade. Professores me reclamavam de mim, né, porque incomodava eles explicando a matéria e eu explicando de jeito mais fácil para um amigo do lado. Então, eu tinha facilidade com isso, eu tinha essa habilidade. Eu falei, não, eu quero alguma coisa que junte os dois. E aí eu encontrei, né, na Faculdade Paulista de Artes, né, uma vertente ali que misturava a licenciatura com o bacharelado. E aí eu fui para esse lado para estudar a educação artística com habilitação nas artes cênicas. Legal. Que maravilhoso. Muito louco. Muito bom, cara. Como que tá a bateria da câmera? Eu já parei 2 vezes. Tem mais 9 minutos. Mais 9 minutinhos? Eu já instalei, acho que uns 7 aplicativos. Normal, tudo bem. Quer finalizar? Quer continuar? Não, pode continuar. Tem mais 9 minutos. Mais alguma Então, perguntinha que queira fazer? Bom, já que seguindo nesse lado da educação artística, você acha que esses projetos como
slam, como batalha de rima, o hip hop no geral, você acha que isso influencia os jovens, as crianças, adolescentes, a prática da leitura, por exemplo? Eu já disse isso até para professores e eu acho importante falar. A batalha de rima, Poetry Slam, o propósito dele não é incentivar a leitura. O propósito dele é incentivar a expressão. É a comunicação. Coisa que falta muito desde que eu me conheço por gente na parte educacional. Por quê? Porque quando vai para a área educacional, infelizmente, a gente tem burocracias e tudo fica sistematizado. Então, naturalmente, as pessoas vão ter dificuldade de se comunicar porque ela tem que assinar um documento para te comunicar alguma coisa. Entende? E aí, por conta disso, dificulta a comunicação. E quando vem a batalha de rima, quando vem o Poetry Slam, que são, assim, eles são maneiras progressivas de outras artes, né? Elas são vertentes progressivas de outras artes. E vem para dentro da escola, já vem trazendo um outro olhar, que vamos facilitar a nossa comunicação? Exemplo, o cara joga uma batalha de rima de tema na escola e fala assim: agora fala pra mim qual a aula que você mais gosta. E você tem ali um feedback do aluno de por que ele gosta de uma aula. Porque ele tem um tempo ali para falar sobre isso e explicar o que chama atenção nele em matemática. Ou o que chama atenção nele em geografia. Entende? É uma abertura de comunicação. Um viés. Agora, quando a pessoa está se expressando, ela descobre que ela tem um vocabulário pequeno. Então, por natureza, ela vai buscar outros conhecimentos para ter outros vocabulários, né? Uma expansão do seu vocabulário. E aí, ela começa a ler, ela começa a pesquisar, ela começa a ouvir. Isso é uma influência importante. E eu já vi gente falando, eu faço questão de falar o contrário. Gente falando assim: não, mas eu nunca aprendi lendo, eu sempre aprendi com vídeos. Legal, isso é ótimo, aprender com vídeos é importante, porque você vê, você entende melhor. Ótimo, é a prática. Mas se você não entende como que a prática foi posta em teoria também, você não entende como identificar para outras pessoas. Então você não se comunica bem. O que é um artista bom que não se comunica? Não existe, entende? Então, para existir uma boa comunicação, é necessário entender outras vertentes de buscar conhecimento. É ver um vídeo, é ver uma ação, um evento, é ler um livro, é ler um jornal, é ler um documento, um PDF, mas entender de todas as formas possíveis sobre aquele assunto, para que você realmente absorva algo. Senão você só vai absorver o raso, como foi dito. Certo, perfeito. Cara, que uma colocação assim... Eu não esperava essa resposta. Vou ser sincero com você, eu tava esperando você chegar e falar: não, sim, influencia, mas aí... Nossa, deu um então, assim no que eu tava pensando. É importante isso. Como educador, o meu papel, pelo menos é o que eu vejo, como educador, meu papel não é te incentivar a ler livros. É te incentivar a entender eles. É te incentivar a entender as coisas. É isso. Na história da educação, ela começa com os griots na África ensinando cantando. Eles não estavam lendo livros. A comunicação deles ali, eu digo na história da educação, que a gente tem registro, né? Se você for ver na época lá da Idade das Pedras, na Idade das Cavernas, o teatro vem dali, né? Então eu tenho isso como referência até dentro da área teatral. As primeiras explicações é um cara fazendo um desenho na parede e usando aquele desenho para explicar como é que você mata um bicho, como é que você sobrevive a um ataque, entendeu? E eles não sabiam falar, eles comunicavam por barulho. Então ele desenhava mais ou menos e explicava o que ia acontecer, gritando, falando, interpretando aquilo. Então, se eu não puder, como educador, te ajudar a entender assuntos, eu não fiz minha parte como educador. Entende? O ponto é esse. Livros podem ajudar, eles são ferramentas. Leitura é uma boa ferramenta de aplicar as coisas e ampliar a visão. Mas não é a única. E é importante ter isso como referência. Hoje, a gente tem muitas outras influências.
Hoje a gente tem uma tecnologia na mão que faz vídeo. Então, o vídeo também pode ser uma referência, também pode ser uma influência. É só saber buscar a informação que você quer. Enfim, eu vou ficar me prolongando aqui. Muito bom. Eu vou ficar me prolongando. A gente ainda tá com tempo? Tem mais 4 minutinhos? As considerações Perfeito. finais. Tem alguma consideração final, alguma coisa para passar pra gente? Alguma colocação importante sobre seu trabalho, sobre a arte nos dias atuais? Promover os eventos que você organiza também, É pode verdade, falar o nome, pode o falar arroba, do seu tudo, Instagram, tudo. do seu Instagram, os eventos todos. Eu tenho muitos eventos que eu gostaria de indicar, porque não só os que eu faço, mas que algumas pessoas que eu conheço fazem, algumas pessoas que eu só vejo também de longe, sabe, fazem, e que eu sei que tem uma aplicação gigantesca na sociedade. Mas o que eu tenho aqui que eu consigo falar, né, é os meus, as minhas datas. A Brasirima acontece na terceira sexta-feira de cada mês. É uma batalha de MCs, onde cada fase da batalha tem um formato diferente. Então, o rimador, né, o improvisador que vai ali para brincar, para jogar com a palavra, ele não vai competir contra o outro, ele vai competir contra ele mesmo, com formatos diferentes durante a noite. O Slampejo 3 e Já, como eu disse antes, ele é a mistura do slam com a batalha de rima. Então a gente dá palavras para a pessoa e ela cria uma poesia ali feita de improviso, sem ritmo, sem batida, nada. É ela e a voz dela, e ela tem um tempo estipulado para isso, para usar. A regra é essa, tem que estar dentro desse tempo, tem que usar as palavras que a gente falou, e é ela e a palavra ali, ponto. É improviso. E a partir disso também a gente tem outros trabalhos que eu já fundei, já desenvolvi e que eu indico a conhecer. O Slam do Grito, que eu tô de volta agora, né, 10 anos depois, tô de volta na organização. O Slam do Grito é um Poetry Slam, é o primeiro Poetry Slam da região ali do Fundão do Ipiranga, né, da região sudeste. Antes disso não tinha. Depois disso surge o Slam do Elipa, surge o Slam Diverso, enfim, o Slam Petisco, começa a surgir outros. Mas esse é o primeiro. Tem a Batalha Ocupa, que é aqui na Ocupação Hermelino Matarazzo. Eu sou o fundador e idealizador da proposta. Antigamente era batalhas de ataque temático. Então a proposta é bem legal e agora está conversando muito, dialogando muito com essa ideia do tema. O Slam Interescolar, quem puder pesquisar na internet, ajuda, porque é muito legal, tem uma informação muito legal, mas um jeito bem legal de ser feito. E anualmente ele acontece, então esse ano já está rolando, mas ano que vem escolas que quiserem se inscrever tem a possibilidade. Tem outros projetos, tá? Não vou ficar falando aqui, senão eu vou estender demais. E a minha rede social, @poetalegante, LEGANT, certo? Perfeito, então. Agradecer também Agradecer a Ocupação Hermelino Matarazzo também, que liberou essa sala maravilhosa aqui pra gente fazer, salvou a gente. Agradecer muito também, venham conhecer quem puder. O Ocupa Podcast também, Desocupa Podcast. Avenida Paranaguá, 1633, em Hermelino Matarazzo. Tá certo? Agradecer também todo mundo que tá atrás das câmeras, aí Cauã, Bia, Giovana, Michael, Michele, o melhor grupo da faculdade. Então, é isso, acho que o elegante, com certeza. Agradecer a entrevista, valeu, cara. Tamo junto. Obrigado.